Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Várias vezes ao longo desses quase 2 anos, eu tenho insistido em dois aspectos em relação à psiquiatria clínica. O primeiro é o fato de os termos psiquiátricos que fazem parte daquilo que se chama de jargão profissional, ou seja, a linguagem técnica na área psiquiátrica, ela já passou para o uso cotidiano, para o uso corriqueiro, e todas elas passaram com uma conotação pejorativa. Como eu costumo dizer, eu já disse algumas vezes aqui, psiquiatria é a única especialidade médica que xinga alguém com um diagnóstico. Então, os diagnósticos psiquiátricos, na linguagem do dia a dia, todos eles são usados para desqualificar, para ofender, agredir alguém. Maluco, doido, louco, demente, imbecil, retardado, idiota, neurótico, histérico, esquizofrênico, bipolar, psicopata. Mesmo pessoas que são de nossa área, como o preconceito é pré-conceitual, ou seja, vem antes do raciocínio, então muitas pessoas até da própria área sejam psiquiatras ou psicólogos, também usam no seu dia a dia o linguajar técnico para desqualificar e ofender outras pessoas, né? Chamando alguém de louco, de doido, de psicopata, etc. Esse é um lado da questão, de que todos os diagnósticos psiquiátricos já têm uma carga agressiva e ofensiva e desqualificadora por si só. A palavra em si já é assim. Por isso o cuidado muito grande ao se dar o diagnóstico para uma família ou para o paciente. Ele precisa saber em que contexto ele está escutando aquela palavra. Já que o jargão profissional, ou seja, o linguajar técnico, quando nós usamos uma palavra, essa palavra traduz uma quantidade muito grande de conceitos que já foram pré-definidos. Então, quando eu digo a algum paciente ou um familiar que o diagnóstico dessa pessoa é esquizofrenia paranoide, embora sejam apenas duas palavras, mas elas traduzem uma história clínica, um ponto de vista psiquiátrico, uma evolução e um tratamento, codificado em duas palavras. Para a pessoa que não detenha esses conceitos, as palavras só são palavras. Portanto, elas vão ser ouvidas dentro do contexto que a pessoa as entende. E o resultado disso é muitas e muitas vezes na área psi existe uma grande incompreensão, no sentido exato do termo, o que o psiquiatra diz, ele diz dentro de um contexto técnico, e a pessoa que escuta, seja familiar ou próprio paciente, escuta dentro do próprio contexto dele. O resultado disso é que nós estaremos conversando sobre coisas diferentes. Essa é uma coisa, que os termos técnicos são assim. O segundo é algo que já comecei a falar aqui, é que o diagnóstico serve para o que eu vou dizer aqui é claro que é uma simplificação forçada, mas traduz o meu pensamento. O diagnóstico em si, ele não é tão importante para o paciente quanto é para o médico. Por quê? Porque para o médico, o diagnóstico é como se fosse a síntese de uma história clínica. Para mim, é a síntese de uma história clínica e que define o meu caminho, o meu roteiro para lidar com aquela pessoa. Para o paciente, ele recebe como um substantivo concreto, como algo existente. Daí porque, frequentemente, nós escutamos as pessoas dizendo fulano tal, alguém é esquizofrênico, alguém é bipolar. Ou seja, usa o nosso verbo ser, que é um verbo ligado à identidade, para falar de uma situação. É como se a gente agregasse o diagnóstico à própria história da pessoa. A pessoa se torna aquilo. Do ponto de vista psiquiátrico, eu sei que ele não é esquizofrênico, eu sei que ele está esquizofrênico, há pouco tempo ou há muito tempo. Do ponto de vista psiquiátrico, eu sei, quando eu uso esse termo, que esse diagnóstico não se refere à identidade dele, se refere a uma condição que se sobrepôs à vida dele. Mas para a pessoa que escuta e que usa o verbo ser nesse sentido, fulano de tal é esquizofrênico, fulano de tal é bipolar, é demente,
Se você agrega algo à identidade, não desgruda mais. O nosso CPF está agregado à nossa identidade, você não pode mudá-lo. Quando nós agregamos, como uma pessoa qualquer escuta o diagnóstico psiquiátrico, é como se mudasse o CPF dela. Ela passa a ser, a partir dali, não a pessoa original, mas uma outra pessoa. Ela adquire um novo CPF. Então, esses dois cuidados na área psi são fundamentais. Primeiro, saber se aquilo que eu estou falando é aquilo que a pessoa está compreendendo. Por isso, eu sempre pergunto às pessoas, depois que eu digo algo, eu pergunto ao paciente ou familiar. Para você faz sentido? O que significa isso para você? Quando eu comecei hoje como eu faço sempre, eu digo que eu sou psiquiatra e psicodramatista. Eu sou psiquiatra, que é meu papel profissional, mas ser psicodramatista, e isso já se incorporou à minha identidade, repare que eu estou usando o verbo ser psicodramatista, se incorpora à minha visão de mundo, de que para que eu diga algo a alguém, eu preciso saber que esse alguém está me escutando. Então, eu sempre faço essa pergunta aos familiares do paciente. O que ele entendeu do que eu falei? Porque, como já disse algumas vezes aqui, eu acho essa frase lapidar, comunicação é o que o outro escuta, não é o que eu falo. Então, esse é um dado que o diagnóstico e as palavras psiquiátricas precisam ser entendidas dentro do mesmo referencial, não podem ser entendidas em referenciais diferentes. Um referencial agressivo, desqualificador, que é o habitual. Inclusive, eu faço a meia-culpa, inclusive na nossa própria área, as pessoas quando estão discutindo sobre algo, seja política ou futebol, o que seja, frequentemente escapa o uso de uma palavra técnica no sentido desqualificante, a mesma que depois nós vamos criticar quando outra pessoa usa. Por isso é pré-conceitual, a pessoa não raciocinou sobre ela. Então, o diagnóstico e as palavras precisam ser compreendidos dentro do mesmo referencial. Uma dessas palavras que eu tenho escutado muito ultimamente. Há alguns anos essa palavra se tornou mais uma das palavras que são desqualificadoras, que é uma condição que o psiquiatra não usa, bipolaridade, como um estado contínuo da pessoa. O que existe na área psiquiátrica como diagnóstico é transtorno afetivo bipolar. Aliás, deixa eu fazer um parêntese aqui. Afetividade na área psiquiátrica, aí um exemplo claro de que há uma palavra usada dentro de um determinado conceito, representando um conceito, pode não ser entendido dentro desse mesmo conceito por outra pessoa. Quando nós dizemos que o diagnóstico formal é transtorno afetivo bipolar, TAB, a sigla, a pessoa que escute, vocês que escutem, o que significa afetivo para você? O que significa afetividade para você? Regra geral, a palavra no uso corriqueiro, no contexto corriqueiro, no contexto do dia a dia, afetividade ou afetivo tem a ver com afetuosidade, com estado de ânimo afetivo, é ser afetuoso. Enquanto que a afetividade para a área psi é a função psíquica que engloba todos os qualificadores da nossa existência. Assim como o adjetivo qualifica o substantivo, o humor qualifica-o no cognitivo, dá uma tonalidade às coisas que acontecem. Uma coisa é árvore, isso é um substantivo. Mas se eu agrego árvore alta, eu estou qualificando a existência da árvore, isso é um adjetivo. O humor é o correspondente da nossa vida. Enquanto que a árvore, dentro dessa analogia, seria o aparelho cognitivo, nossa função cognitiva, o alta, o adjetivo, corresponderia ao humor. Então uma pessoa está triste, está alegre, está agressiva, está macambúzia, está melancólica, irritada, nervosa. Todos esses termos que são adjetivos, que qualificam as ações da pessoa, fazem parte do que nós chamamos de afetividade. Afetividade para a psiquiátrica não tem a ver com afetuosidade. Então, quando nós dizemos, e isso é um cuidado que eu já vi acontecer,
um paciente familiar chegar com essa história de que foi diagnosticado transtorno afetivo para ele e a família criou toda uma narrativa sobre a história dele que tinha a ver com as relações afetivas dele, com o namoro dele, etc. Escutou a afetividade no contexto pessoal, no contexto já conhecido. Então, transtorno afetivo bipolar é o quê? É uma história de vida de uma pessoa marcada por períodos claros ou diagnosticados de depressão, podem ter níveis variados de gravidade, e pelo menos depressão é humor para baixo. É como se fosse todo o adjetivo usado para diminuir toda a ação da nossa existência. Tristeza, falta de ânimo, falta de vontade de fazer as coisas, pensamentos tristes, ações lentas, todos esses adjetivos que estão agregados fazem parte do humor deprimido. Mas para ser transtorno afetivo bipolar, quem qualifica isso é a presença ao longo da vida de pelo menos um episódio de elevação de humor, em que o adjetivo é o oposto. Alegre demais, inquieto demais, falando demais, comprando demais, pensamento rápido demais. Todas essas sensações para cima, que são chamadas de outra palavra, mania. Mania na linguagem corriqueira é hábito. Na linguagem psiquiátrica é a imagem espelho da depressão. Onde na depressão tudo está para baixo, na mania tudo está para cima. Se uma pessoa deprimida fala mais lentamente, uma pessoa em mania ou hipomania, que é um estágio mais graduado, mais diminuído, ela estará falando mais rápido. Se o conteúdo do pensamento de uma pessoa deprimida é um conteúdo autodepreciativo, triste, esse aqui será. Se o semblante do deprimido é um semblante com as linhas curvas todas viradas para baixo, né? É fácil fazer um smile de um deprimido, né? As curvas são todas para baixo. Se você virar a boquinha do smile, do emoticon, para cima, você vai ver que vira humor. Essa é a elevação do humor. Então, para ser um transtorno bipolar, é preciso que haja pelo menos identificado claramente um momento, um período marcado do tempo de algumas semanas, em que o humor esteja para cima, desproporcional ao habitual. Do mesmo jeito que para ser deprimido precisa estar desproporcional com o habitual, humor para cima. Mas quando se usa a palavra bipolaridade, dá a impressão que é um estado de ânimo contínuo da pessoa. E é traduzido como, para o paciente e para o familiar e circunstante, como uma pessoa que é flutuante, que é indecisa, que ora está assim, ora está assado, que não é confiável. Eu estou falando isso porque eu escutei de uma paciente semana passada isso. A partir do momento que foi diagnosticado para ela esse transtorno bipolar, para ela significa eu não posso assumir nada porque eu não sou responsável pelo que possa acontecer. A qualquer momento eu posso dar defeito, entre aspas. Não, bipolaridade não é psiquiátrico. É um uso corriqueiro da palavra com um sentido próprio, que não é o original. O original é o transtorno afetivo bipolar. Períodos marcados do tempo mais ou menos longos, de humor deprimido e pelo menos um episódio de elevação clara de humor. Espero que haja sido útil para vocês. Tchau.